Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que maravilha voltar a publicar vídeos aqui no canal da Comic House. Eu tava com uma saudade imensa de vocês, da gente continuar essa conversa semanal sobre cinema, literatura, quadrinhos, CGTV e assuntos que estejam relacionados ao mundo das artes e talvez até mais algumas surpresas que possam vir, mas isso eu deixo mais à frente. Há alguns dias eu inclusive postei na comunidade aqui do canal da Comic House explicando e justificando o porquê da minha ausência de 3, se eu não me engano, quase 3 meses sem postar vídeo algum. Eu estava literalmente, não só eu, mas na verdade eu e minha irmã, dedicados exclusivamente a acompanhar nosso pai nessa que foi a última internação dele no hospital na luta contra o câncer. Foi um momento triste, sim, mas também de muita alegria, e aí não me entendam mal, mas de poder acompanhar meu pai nesse que foi o último momento, a gente poder estar ao lado de alguém que a gente ama e poder estar com ele nos seus últimos momentos é uma das coisas que a gente consegue guardar pela vida toda. Então, esse foi um dos motivos, ou melhor, esse foi o motivo pelo qual eu não consegui colocar vídeo nenhum, porque tive que colocar minha vida em dias depois do falecimento do papai. Então, os meses de outubro, novembro e dezembro foram para poder ajustar os ponteiros do relógio novamente. Mas, obviamente, nesse período em que eu estava ajustando os ponteiros do relógio, as ideias estavam fervilhando na cabeça de várias ideias aqui para o canal, que em breve vou partilhar com vocês, inclusive nesse próprio vídeo. Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre o canal, também sobre ele, mas não só sobre ele, mas sim porque hoje, pessoal, é um dia totalmente diferente. Dia 20 de janeiro de 2003, a Comic House nasceu aqui em João Pessoa e iniciou sua jornada. E é sobre essa jornada, sobre essa história, que eu vou falar com vocês hoje. Eu sou Manassés Filho e orgulhosamente, com muita alegria, você está no canal da Comic House. E quando eu criei a Comic House, é interessante, porque eu tinha isso, eu já contei, já está inclusive, já está quase que gravado no HD, já sai quase que automático. A ideia era justamente, eu tinha um grande sonho que era ser empreendedor. Eu queria abrir meu próprio negócio, mas eu estava diante de 3 grandes questões. Primeiro, abrir uma livraria normal, uma videolocadora ou uma livraria especializada em quadrinhos. Uma livraria, ela caiu logo por terra porque teve a grande questão que se eu fosse me enveredar por ter uma livraria, eu ficaria engessado. Porque imagine só, a gama, a quantidade, a diversidade de títulos que ia ter lá, que muitos deles não ia ter condições de ler e por sua vez ia acabar fazendo o que eu não queria, que era abrir uma empresa, abrir uma loja, que era de entregar o produto e receber o dinheiro. Eu nunca quis que isso fosse uma realidade que eu queria. Eu não queria nunca me sentir robotizado, jamais. A ideia da videolocadora, que é uma das grandes paixões que eu tenho, que é o cinema, também infelizmente teve que ser descartada, porque naquele momento eu já começava a ver que tinha a ideia dos downloads de áudio e download de vídeo seria um momento que iria ocorrer, então a pirataria ia tomar conta e isso ia colocar em xeque, ou talvez xeque-mate, que é o que acabou acontecendo, não, obviamente só por causa da pirataria, mas também de hoje a realidade que nós temos que é o streaming. E, por sua vez, nessas 3 escolhas que eu tinha, sobrou, obviamente, a Comic House, que é a livraria especializada em quadrinhos. E que quando eu abri, eu tinha uma coisa muito interessante. A ideia era mais focada na ideia do trato com o que eu tinha lá, que eram os quadrinhos, e da relação que eu iria criar, de apresentar os quadrinhos para as pessoas, quadrinhos diferenciados. Só que com o passar do tempo, uma coisa totalmente diferente começou a ocorrer comigo. Eu comecei a ter uma visão além do alcance, mesmo não tendo a espada de Lion, mestre dos Thundercats, de começar a ver que a empresa ela não podia se ater apenas a esse tipo de relação. Eu comecei a ver coisas incríveis que estavam acontecendo ao meu redor e que me davam e me dão até hoje muita alegria de estar com a Comic House, que é da ideia de formar leitores. Poxa vida, olha, eu te digo a todos vocês que não existe maior alegria do que eu ver pessoas que frequentam a Comic House, não só pelo atendimento diferenciado, pela conversa que tem, mas da possibilidade de começarem a conhecer coisas novas, de formar leitores, de tirá-los de suas zonas de conforto, que muitas vezes liam apenas quadrinhos japoneses, ou só liam super-heróis, ou só liam um tipo de quadrinho, ou não liam nada, e começarem a ler. Mães que chegavam para mim e de repente diziam alegremente que o filho agora era um leitor, e quem não gostava de ler começou a ler,
por frequentar a loja e conversar comigo, eu apresentar coisas totalmente diferentes a eles. De pessoas que de repente começaram a se enveredar, a se profissionalizar, de fazer quadrinhos e se profissionalizar no mundo dos quadrinhos por causa da existência da loja e do contato com outras coisas que foram produzidas lá. Olha, esse tipo de coisa, para mim, dessa ideia do contribuir, ela começou a me seduzir, a me encantar e criar em mim uma relação totalmente diferente daquela que eu tinha logo no começo, e de que eu comecei a ver que uma empresa, ela não é só vender, não é só vender. A empresa, ela nasce com uma coisa muito maior que todas as empresas, independente de vender um produto ou de repente entregar um serviço, deveriam fazer. Elas existem para pessoas, para seres humanos. Elas existem para atender expectativas, para realizar sonhos, para você poder fazer pessoas se alegrarem. Então ela existe para isso. Não para dinheiro. Dinheiro é o vetor para poder se realizar coisas maiores dentro dessa grande proposta. E toda empresa, ela tem essa missão, mas que muitas vezes é apagada mais pela questão financeira do que da grande missão que ela tem, do propósito de realmente ela existir, que vai além do próprio financeiro, do próprio ganhar dinheiro. E é nesse momento em que, quando você descobre a tua praça, descobre o teu negócio, descobre o que te motiva, os dias da tua vida não são sacrificantes. Os dias da tua vida são espetaculares. Você se cansa, não vou dizer que não se cansa. Você quebra a cabeça, sim. Você tem que dobrar as mangas da camisa, você sua, sim. Mas é revigorante você estar nessa luta diária quando você trabalha com algo que você gosta. O trabalho, ele sai daquele significado da ideia do castigo, do significado primordial da palavra trabalho, do trabalho, para poder ser prazeroso, da ideia de que você consegue mudar pessoas. E dentro disso daí, algo que me começou a crescer dentro de mim foi da ideia de eu começar a produzir eventos. E nessa história de produzir eventos, meus amigos e minhas amigas, é que realmente muitas vezes eu fico sem acreditar no que tanto fiz. Viu? Porque a loja, como falei a vocês, ela nasceu em 2003, em 2010, em 2008, para falar a verdade, eu comecei a pensar na ideia de produzir eventos dentro da própria loja, de criar ali um local que ele respirasse, transpirasse, inspirasse pessoas a terem contatos de uma forma totalmente diferenciada com a produção de quadrinhos. E foi aí em 2010 em que eu comecei a produzir sessões de autógrafos. E para vocês terem ideia, de 2010 até 2018 foram nada mais nada menos do que 55 sessões de autógrafos que eu acabei produzindo na loja, em que eu tive a oportunidade de receber 71 pessoas que produzem quadrinhos dos mais variados lugares do Brasil, inclusive recebendo presenças ilustres internacionais. Que maravilha! Eu às vezes olho assim e fico sem acreditar que tantas pessoas fazem parte da história da Comic House. De ter recebido pessoas como o caso de Gustavo Duarte, Danilo Beirute, Marcelo Quintanilha, André Diniz, Marcelo de Salete, Patrice Quilofer, Lewis Trondheim, Etienne Lecroix, Antônio Altarriba, o grande escritor, um dos caras que eu gosto bastante, que é o nosso bom camarada, o Daniel Galera, outra pessoa maravilhosa do estúdio teórico dos quadrinhos, o bom e velho Paulo Ramos, pessoas próximas de estados vizinhos, como é o caso do João Lin e do Mascaro do Rio Grande do Norte, melhor dizendo, me perdoe aí o agafe, mas de Pernambuco, a turma da Plaf, que espetacular, poxa vida, meninas como é o caso da Bianca Pinheiro, da Thaís Gualberto, da Juliana Fiorese, da Mina Miná, um local totalmente aberto a pessoas que estavam iniciando também, como é o caso do Paulo Moreira, do Gabriel Jardim, do Igor Tadeu, da Thaís Gualberto, do próprio Chico na sua retomada aos quadrinhos e de seu grande momento quando lançou o Piteco, da vinda de editores, como é o caso do Sidney Guzman. Poxa vida, a lista é tão grande de pessoas que retornaram várias vezes, em sessões de autógrafos que se transformaram em verdadeiros marcos da cidade, em que acabaram que pessoas ficando na fila
por mais de 8 horas, como foi o caso da sessão de autógrafos de Gustavo Duarte, Chico e Sidney Guzman, em que as pessoas ficaram lá numa sessão de autógrafos que era para ter começado às 6h30 e começou às 15 para as 6 e acabou passando noite e chegando à madrugada, passando às 3h30 da manhã, pessoas ainda autografando. De coisas maravilhosas, como eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o Gustavo Duarte, mesmo nesse momento em que ele estava se sentindo mal, mas mesmo assim, ele não se deixou levar pelo que estava sentindo e foi para lá porque ama o que faz. Então, são coisas incríveis que essa vida me proporciona até hoje, que para todas as outras coisas existe Mastercard, mas para essas coisas que eu vivi, que senti, que me modificaram, não tem preço. De quando abri a loja, já ter criado logo aquilo que eu considero o pilar principal da atuação da Comic House. A Comic House loja física, que infelizmente acabou sendo encerrada, mas que continuou existindo justamente porque eu entendi que a loja não podia existir só como loja física. Ela tinha que existir como loja virtual. E na época é impossível eu ter um site, porque os preços para se criar um site eram altíssimos, e me restou a possibilidade de ter o Mercado Livre como forma de poder ter o meu vetor, meu canal de vendas. E na época tinha Mercado Livre e Arremate. Quem não conhece, procura depois. Tem uma história interessante. O Arremate era concorrente do Mercado Livre, mas que com o tempo o Arremate acabou que abrindo os olhos do Mercado Livre como um possível concorrente e acabou sendo englobado. Então, eu vendia pelo Mercado Livre. Inclusive, se você é cliente meu da época do Mercado Livre, comenta aí embaixo, porque a gente tem uma história longa e alguns, inclusive, continuam comprando até hoje. Logo em seguida da ideia de que eu comecei, inclusive, a vender pela internet, porque eu acreditava que uma empresa jamais ela pode se ater apenas ao único local de atuação dela. A empresa ela tem que estar em todos os lugares onde possam existir pessoas que têm interesse no que ela tem para oferecer. Então a ideia de uma loja virtual, naquele momento quando abri em 2003, de poder vender pela internet em 2003 por meio do Mercado Livre, era a ideia de poder ter uma loja em cada local do mundo. E eu não estou dizendo isso com exagero, porque foram realizadas várias vendas para várias pessoas de vários outros países, pessoas da Itália, da França, Portugal, Estados Unidos, inclusive até Japão. Mais recentemente teve pessoas aí já pelo próprio site da loja que compraram do Japão. Então, que inclusive vou até dar o nome, Doi Masaoshi. Cara, incrível. Eu gostei demais de conversar várias vezes com ele. Mas o que é mais interessante também dessas vendas virtuais, não só das próprias amizades que a gente acabou conquistando e estão vivas até hoje, é de que quando você vende pela internet, quando está preparando aquela etiqueta de vendas, você faz uma coisa incrível, você coloca o endereço. E a gente acha que endereço não tem nada a ver, mas é como se, cada embalagem que eu faço, é como se eu de alguma forma eu também fosse junto, um pouco de mim fosse junto com aquela embalagem para visitar aquela pessoa. E eu já viajo logo de cara nos nomes de cada lugar que acabei indo. Todos os municípios, ou melhor, todos os estados do Brasil já tem uma pessoa, já foram atendidos pela Comic House. Já são mais de 2.000 municípios em que tem pessoas que compraram de lá. Então, olha, eu fico às vezes sem acreditar em cada coisa que acontece nessa relação. De endereços maravilhosos, inspiradores, alguns poéticos, como uma pessoa que mora na Travessa dos Namorados, no bairro da Conquista. Isso é lá em São Paulo. Coisas que me deixam assim, às vezes com um sorriso quando eu estou preparando a etiqueta. Logo em seguida a ideia da loja itinerante, de poder ir ao encontro das pessoas. Não mais esperar que as pessoas venham até mim, mas eu ir até elas. Isso é algo que causa muitas vezes reencontros incríveis de pessoas que há tempos você não via, mas que esse momento de você ir até elas, quando eu faço a visita a uma instituição de ensino público, privado, universidades públicas, privadas, escolas das mais diversas, eventos culturais, às vezes não culturais, mas outros de outros segmentos, eu acabo indo e me reencontrando com pessoas que não via há muito tempo, de poder ter aquele contato, da renovação dessa relação,
de amizade, de colocar a conversa em dia, de às vezes acompanhar histórias de pessoas como, por exemplo, Miriam e o meu grande amigo Murilo, em que eu tive a oportunidade de conhecê-los quando ela estava grávida, e hoje eu recebo a visita deles três, o Murilo, a Miriam e o filho deles, o Luan, que hoje já está um rapaz. Então eu estou acompanhando gerações, pessoas que continuam me acompanhando até hoje, de tantos amigos que a gente acaba tendo. Então, nesses 20 anos da Comic House, o que eu tenho a dizer a vocês é muito obrigado. Muito obrigado. Porque vocês fazem não apenas uma livraria existir, mas vocês fazem com que a alegria, sentido, vitalidade exista dentro de mim. Muito obrigado a cada um de vocês. E, obviamente, como nós estamos num novo ano, e obviamente eu não disse a princípio feliz ano novo para todos vocês, a Comic House num ano novo, e nesse novo momento de 20 anos de vida, vai trazer muitas novidades para vocês. A primeira delas, vou logo partilhar com vocês, o canal da Comic House vai passar por algumas reformulações. Além de trazer os próprios vídeos em que eu discuto sobre cinema, literatura, quadrinhos e séries de TV, vai trazer também entrevistas, coisa que eu tinha prometido há tempos numa postagem lá no Instagram da loja. Eu vou começar a trazer entrevistas que não estão no gibi, com pessoas dos mais variados segmentos das artes, e que vai fazer muita gente gostar e o queixo cair também. Além de outras novidades que aos pouquinhos eu vou trazendo, inclusive algumas novidades envolvendo a Comic House, a Top Top, que é a Convenção Paraibana de Quadrinhos, que foi uma outra coisa maravilhosa que eu criei em 2012 e que ano passado, ou melhor, esse é melhor, ano passado mesmo, em 2021, ou melhor, 2022, eu fiz a terceira edição dela, numa parceria incrível com o Instituto Federal, e que se aproxima cada vez mais de algo que eu quero, é que o evento ele respire arte também. Então, criando uma experiência visual, artística totalmente diferente, não só com os expositores, mas também com todo o público que estava lá. E também com outro projeto que eu tirei da gaveta e que muitos já conhecem, que é a Gibizada, que é a plataforma em que quadrinistas, ilustradores, editores, editoras, escritores, vendedores de artigo geek, colecionadores, lojistas podem criar suas lojas e venderem seus produtos por lá. Então são muitas coisas que vão passar por reformulações, em que sonhos podem começar a tomar formas totalmente diferenciadas para esse ano, e que vocês que estão junto comigo nessa jornada, seja agora do canal ou há tempos com o canal da Comic House, vão ficar por dentro, e que eu quero que vocês fortaleçam esses sonhos para que nós possamos fazer com que esse sonho, não só meu, mas seu também, da gente fazer com que os quadrinhos possam cada vez mais alcançar patamares maiores, da gente formar mais leitores, de criar pessoas totalmente diferentes, e que a arte possa se espalhar, e que a mensagem que a arte tem de produzir pessoas capazes de a gente poder alcançar uma sociedade mais justa, humana e igualitária, venha se consolidar. É para isso que eu estou aqui, é para contribuir com essa missão, de mudar pessoas, de mudar histórias, de fazer histórias acontecerem. Eu quero que vocês continuem comigo e vamos fazer uma história ainda maior daqui para frente, pelos próximos anos que hão de vir, viu? Então, muito obrigado, abraço, gosto de abraçar cada um de vocês, mas como não posso abraçá-los fisicamente, então fica o meu abraço virtual de tamanduá, que é aquele abraço forte, que não solta, quebra as costelas mesmo, para cada um de vocês. Muito obrigado, e que façamos esse 2023 um ano grandioso, porque vocês merecem, eu também mereço, e nossos sonhos merecem também. Vida longa e próspera para todos vocês, e na próxima semana, vídeo novo no canal da Comic House, em que eu vou trazer nada mais nada menos meus comentários sobre o primeiro quadrinho do ano, que é Antes que o Universo nos Destrua, do grande Gabriel Dantas. Então fica aí o meu convite, me esperem na próxima semana, vídeo novo e com uma frequência talvez bem diferente e mais assídua com vocês. Tchau pessoal, beijo para todos.